melhor a fazer agora é tocar o barco daqui por diante, tentar mudar a agenda e voltar a pautar o debate público também. Tem, como eu disse aí, uma confluência de interesses que acabou caindo numa volta da Lava Jato. Ontem o ministro Gilmar Mendes fez um resumo brilhante disso aí que eu vou mostrar para vocês. Não tem o que tirar nem pôr. Só tem uma questãozinha aqui que eu vou falar no final, que é o papel do próprio STF nisso que o Gilmar está diagnosticando. Não é que nos julguemos invensos ao escrutínio da mídia. É que por tudo que foi feito, nós entendemos merecedores não da suspeição leviana, mas ao menos de uma justa e abrangente apreciação dos fatos. Caso um alienígena chegasse ao Brasil nesses tempos, agora, e acompanhasse apenas o noticiário dos últimos dias, ele provavelmente imaginaria que todos os problemas do país se restringem ao Supremo e que essa seria a única instituição brasileira a merecer aprimoramentos. A propósito dessas idiosincrasias, também causa perplexidade, presidente, que os mesmos veículos que exaltaram a Lava Jato não tenham feito até hoje um meia-culpa ante os abusos comprovados pelos documentos da Operação Spoofing. Nós temos falado disso há quantos anos, né? O Gilmar está fazendo aqui, claro, um exercício de retórica. Ninguém vai pedir desculpa, ninguém. Mas ele, pelo menos, está falando sobre isso. Por que o timing é ruim? Eu vou explicar daqui a pouco. Como todos sabem, e eu não quero constranger ninguém, muitos jornalistas importantes, hoje talvez até promovidos na mídia qualificada, eram ghostwriters de Moro e companhia. E vejam, Moro precisava de ter ghostwriters, porque talvez não soubesse escrever com G ou com J a palavra tigela. Isso aqui é muito bom, mas... não sabia mesmo, né, o Kiko, porque na tese de conclusão de curso do Moro ele escreve texto com S, né? Sim. Sim. Com G ou com J, exatamente. Assim, cara, se a gente vivesse num país decente, esses jornalistas teriam sido já demitidos, estariam fazendo assessoria de imprensa, sei lá, com todo respeito aos assessores de imprensa. Mas os jornalistas que ele está se referindo aí, um deles é o filho da Miriam Leitão, tá lá na Globo, meio clandestino, escondido e tal. Outros, o Josias de Souza, por exemplo, ele aparece nos diálogos da Operação Spoofing, corrigindo mesmo textos do Deltan Dallagnol. Não é o único, tem vários, é um casamento, assim, horroroso, tá? É um contubérnio, é um troço, assim, de uma promiscuidade nojenta, que mereceria uma reflexão da mídia brasileira. São as festinhas do Epstein em forma de texto, né? São, cara, são, exatamente. Você levanta uma questão boa, a gente nem sabe, né, se teve, sei lá, festinha, de fato, com prostitutas russas, mas não precisa, porque é mais sujo, cara. A caixa amarela do Toffoli foi jogada para lado, né? A festinha da caixa, a caixa amarela das festinhas que o Toffoli investigava, ficou no rodapé do interesse público depois da coisa do Master, né? Então, e aí eu queria chegar nesse ponto também. Nós demos um texto aqui, e foi feito a quatro mãos, comigo e com o Eduardo Magro, que é ele é estatístico e um cara muito bom, hein? E estava apontando o pecado do STF ao não destruir a Lava Jato, talvez por uma certa arrogância, por uma certa soberba. O Aras fez um serviço muito bom ao desmontar a estrutura administrativa da Lava Jato em Curitiba. Ele acabou com aquilo, sabe? Ele chegou lá e, com atos administrativos, desmontou o aparato policial da Lava Jato. Tirou o poder do Dallagnol e da turma toda. Perfeito. O STF deveria ter levado isso adiante, né? O Gilmar deveria ter levado isso adiante. Esse discurso do Gilmar Suman, 1 ano atrás, 2 anos atrás, seria devastador. No meio dessa barafunda toda, Lulinhas, Master, não sei o quê, passou batido. Nós estamos dando aqui. Nós demos ontem também. O que a mídia está se apegando? A essa blague do Gilmar, essa piada dele sobre o Moro saber escrever com tigela, com G ou com J, que não sabe.
que não sabe. Mas, infelizmente, o próprio Supremo, eu acho que, assim, foi batendo, mas num determinado momento, o Toffoli, com essa caixa amarela, não jogou isso no ar. Cadê isso no DCM, o conteúdo da caixa amarela? Não precisa dar pra gente, então. Não precisa vazar pra gente. Mas, cadê ele fazendo questão de que esse conteúdo da caixa amarela fosse aberto de uma maneira que a gente pudesse ver os crimes da Lava Jato ao vivo e a cores, como merecem ser vistos. Não houve esse esforço por parte do Supremo. O ministro Dias Toffoli, inepto, já falei aqui várias vezes, e um cara que tem aí problemas com a própria imagem, ele se dedicou a indenizar ou devolver dinheiro para empresários que foram, tudo bem, investigados de maneira criminosa pelo bando do Moro. Mas o que isso passa como recado para a sociedade? Que o Toffoli estava protegendo bandido. Sabe? Se fosse o Gilmar, se fosse o Alexandre, não teria sido dessa maneira. O Gilmar faz o diagnóstico perfeito, mas o timing é desastroso. É preciso que isso seja dito com toda a clareza, presidente. É preciso que se reflita criticamente sobre esse momento. Nada disso é reconhecido ou destacado por esses setores da mídia, que dão de ombros para as evidências e focam numa narrativa de deslegitimação da corte. Talvez por ressentimento, com o freio imposto aos criminosos, métodos lavajatistas e a consequente derrubada do circo midiático que em torno deles se formou. É, aliás, no mínimo irônico que os mesmos que antes incensavam a força-tarefa passem agora a acusar a corte de seguir uma cartilha lavajatista nos inquéritos abertos em defesa da democracia. Eu devo dizer, presidente, da importância que foi, a importância histórica do assim chamado inquérito das fake news. Nós vivemos esse momento dramático, convivemos com isso no início do governo Bolsonaro. E foi uma opção difícil. Decisão da presidência do ministro Toffoli, a designação do ministro Alexandre para essas funções. Eu não quero fazer a especulação do se na história, o que seria do Brasil não fora a instauração do inquérito das fake news. Mas estou muito tranquilo, porque eu o apoiei desde o início. Senhoras e senhores, ao longo da sua história, mais do que centenária, este tribunal tem se provado digno de merecer a confiança dos brasileiros. A rigidez desta casa repousa não apenas sobre o estrito cumprimento de sua missão constitucional, mas também sobre o profundo senso de dever público que guia a atuação de cada um dos seus integrantes e que transcende o mero dever de ofício. Manifesta-se um trabalho exercido com altivez, integral dedicação. É isso aqui. Esse trecho aqui é brilhante. É um resumo do que está acontecendo mesmo. Perfeito o diagnóstico. O remédio que está, infelizmente, chegando atrasado. A Lava Jato já está posta, 2.0. Nós alertamos para isso. Os protagonistas estão aí de volta. Não houve punição ao lavajatismo. Muita gente fala, quando é que o Moro e o Dallagnol vão ser presos? Eu dizia, olha, eu acho que não vai ser não, que não vão mesmo. Esse trem partiu. Perdemos o momentum, perdemos, assim, acho que a hora correta de você ir para cima. Você citou a caixa amarela, vai ficar assim, no terreno da imaginação. Cadê o conteúdo disso? As tais coisas que eu falava também, festa da cueca, lá, né, que como chama o cara, Tony Garcia, falava, que eu acho também que ninguém vai ver o conteúdo disso, porque eu acho que não existe. A gente foi, assim, acho que ingênuo, ao invés de institucionalmente o Supremo ir atrás de matar esse monstro da Lava Jato, acabou se acomodando, acabou achando que está tudo certo. Lula foi eleito, podemos caminhar na normalidade democrática, institucional, mas eles estavam, assim, o tempo todo se armando. O Brasil tem uma vocação golpista. Tem uma direita, agora extrema-direita,
que está sempre aliada com a mídia para tentar, de qualquer maneira, e pode ser através da morte, do assassinato de lideranças, da prisão, do que for necessário do golpe de Estado, para tentar tirar da frente assim, governos populares. Qualquer governo que se disponha a ser menos canalha, ser menos filho da puta com pobre, precisa ser destruído. E sempre terá aí um jeito de se aliar com os marinhos, com, né, os frias, os mesquitas, tal, que restou dos mesquitas, a mídia de maneira geral, novos atores na mídia, como Luiz Estevão, que virou um canhão contra o governo Lula através de profissionais do jornalismo bandidos também, e que vão alimentando esse monstrengo. Faltou a gente fazer o serviço completo. O ministro Alexandre de Moraes, o Gilmar chama atenção para isso, estão tentando agora acabar com o inquérito das fake news. Nós estamos preparando uma matéria, aliás, dizendo por que não pode acabar. Não pode acabar, entre outras razões, porque o ministro Alexandre partiu das fake news para descobrir se veio golpista com financiamento internacional, entre outras coisas. São vários tentáculos dessa hidra, que assim, está em constante movimento, está sempre tentando se armar para desestabilizar a democracia. Não pode acabar. Por que a mídia insiste tanto nisso? Por que o Hélio Gaspari fala o Supremo não é uma delegacia? Porra, mas é como se tivesse tudo bem, não tem mais problema. O filho do bandido golpista está concorrendo à presidência da República e está engordando aí, está aparecendo nas pesquisas, abocanhou, segundo essa última Atlas, uma parte do eleitorado jovem, uma parte do eleitorado do Nordeste, uma parte do eleitorado dos mais pobres, alimentado aí, claro, pela indústria de fake news, que também vem da mídia lavajatista, como o Gilmar falou. Haveria um jeito da gente acabar com isso, eu acho que empoderando, sim, o ministro Alexandre de Moraes, o governo Lula empoderando a Polícia Federal, a parte sã da Polícia Federal, mas tudo isso demanda um esforço que eu acho que a democracia liberal não dá mais conta. A gente chegou num ponto aí que não tem como você derrubar esse monstro da extrema-direita e o que ele faz dentro do jogo, porque ele sempre vai dar um jeito, o monstro golpista, de, sei lá, dar um drible. O drible da vaca, como o Carlos Viana fez ontem. O drible da vaca, como o Bolsonaro fez ao longo do governo dele, até ser posto em cana, mas por um ministro forte que estão tentando agora enfraquecer. Por quê? Porque eles querem voltar, eles sabem que dá mais dinheiro, eles sabem que, porra, né, mais 4 anos do governo Lula significa, com todos os problemas, os mais pobres entrando na economia, o bolo dividido, coisa que eles nunca quiseram. E aí, claro, né, voltam os jornalistas que, segundo o Gilmar bem disse, aí foram promovidos, ao invés de ser demitidos. Por isso que cada um que fala, Malu Gaspar vai ser demitido, eu falo, filho, cala a boca, não sabe o que está falando. Ela foi promovida, ela será promovida. Qualquer um que tenta e consegue, aliás, errar de maneira criminosa, desde que seja contra o alvo certo, ou seja, Lula e os filhos e o PT, será sempre prestigiado dentro da mídia brasileira. O André Mendonça agora tem a chance de ser o herói da vez. Vão tentar transformá-lo no Joaquim Barbosa no Sérgio Moro. Ele vai topar, porque ele sabe o que aconteceu com o Joaquim Barbosa e com o Sérgio Moro, né? A história é cíclica. Mas você vê, o William Vac já está dizendo que ele saiu para se retirar, para orar, quando ele foi sorteado o relator do caso aí do Master. Olha que cara, né, decente, honesto, humilde perante a Deus, né, ao contrário do Toffoli e do Gilmar. E aí você passa a ter na Globo News, tal, a escalação direta dessa turma aí para dizer, claro,
como é que o governo é corrupto, o ladrão está protegendo corruptos e ladrões, e, ao fim e ao cabo, precisa ser tirado né, urgentemente de cena, seja por bem, seja por mal.